A regulamentação dos direitos dos empregados domésticos só foi aprovada no ano passado. De acordo com a norma, o empregado doméstico é aquele que presta serviços remunerados no âmbito residencial por mais de 2 dias por semana. A estimativa é que apenas 20% desses trabalhadores no país tenham carteira assinada. Além disso, situações de abuso e discriminação da atividade ainda são muito comuns. Com a hashtag Eu Empregada Doméstica, a ex-empregada e hoje cantora de rap, Joyce Fernandes, lançou uma campanha na internet contra abusos e discriminação da atividade. Ela postou um texto contando uma situação que a marcou muito, quando uma ex-patroa disse para levar marmita e talheres porque não poderia comer a mesma comida que a família. A campanha ganhou força nas redes sociais e várias outras pessoas que passaram por situações semelhantes também se manifestaram. Além das situações de maus tratos, outra questão que também preocupa é o grande número de pessoas que trabalham de forma ilegal e sem amparo das leis trabalhistas. Segundo dados da ONG Doméstica Legal, dos 6,4 milhões de trabalhadores domésticos no país, apenas 1.300.000 têm carteira assinada. Bom, e a gente volta a falar com o advogado Gáudio de Paula, que está aqui no estúdio, especialista em direito do trabalho, agora vai conversar com a gente a respeito desse assunto. O que pode ser considerado, doutor, um abuso nessa relação entre empregado doméstico e patrão? Muito bem. Nesse caso que foi relatado, é preciso ter em conta que a Lei Complementar 150, que é a lei que trata dos direitos dos trabalhadores domésticos, como se sabe, não exige propriamente do empregador que forneça a alimentação, não é? Não é uma obrigação do empregador. Por outro lado, se ele fornecer alimentação, assim como produto de higiene pessoal, moradia, ele não pode descontar do salário dos domésticos. Mas no caso relatado, o que ocorreu foi uma atitude discriminatória, que deve ser evidentemente repudiada em qualquer caso. Então, entre os limites que devem ser respeitados no âmbito dessa relação, me parece que um dos principais é essa questão da discriminação. Infelizmente, os trabalhadores domésticos ainda são hostilizados, são discriminados, não é? Uma categoria de subempregados, muitas vezes. Assim, eles infelizmente ainda são vistos e não deve ser dessa forma, uma vez que a própria Constituição Federal assegura plena isonomia. Há, inclusive, uma convenção internacional da OIT sobre esse assunto, que é a Convenção 189, ainda não ratificada no país, mas que ensejou a Emenda Constitucional 72, que promoveu profundas alterações em relação aos direitos desses domésticos. Então, me parece que o principal aspecto a ser considerado é o direito de esses trabalhadores não serem discriminados. Doutor, nesse caso foi a comida, né? Ela se sentiu discriminada e desrespeitada pelo jeito que talvez até que foi dito isso para ela, né? Que ela teria que levar a marmita. Mas, independentemente dessa situação, quais abusos são mais cometidos ainda hoje? Demandas que costumam chegar à justiça porque a legislação é recente, nova, né? E a relação empregado-doméstico-patrão vem de muitos anos atrás. Qual é a demanda que ainda surge com maior evidência na justiça nesse caso? O que nós podemos dizer é que entre os principais aspectos que chegam ao justiça do trabalho figura a própria pretensão de esses trabalhadores serem reconhecidos como empregados. Uma parte significativa deles, como vimos, não tem carteira de trabalho reconhecida, não tem um vínculo formalmente reconhecido. Por isso, uma das principais pretensões que ainda chegam ao justiça do trabalho é exatamente essa do vínculo de emprego, que é um direito que assegura uma série de outras garantias, não é? Como as que atualmente nós temos na Lei Complementar 150. Horas extras, por exemplo, adicionais relacionados a esse tema, por exemplo, intervalo, interjornada e uma série de outras, férias. Enfim, mas uma primeira demanda muito comum seria do próprio reconhecimento do vínculo de emprego. Ao lado dessa demanda, há também discussões envolvendo ofensas morais. Não é? Nesse âmbito, infelizmente, é uma relação em que há uma proximidade muito grande entre patrão e empregado. O convívio no meio doméstico é um convívio estritamente, um convívio que mistura aspectos profissionais com pessoais. Então, eventualmente, aí há danos morais. Há também discussões envolvendo jornada de trabalho, especialmente por conta da nova regulamentação. Um direito que antes não era assegurado, absurdamente, agora passou a ser
assegurado aos trabalhadores domésticos é o direito à limitação da jornada, não é? 8 horas diárias e 44 semanais. Infelizmente, ainda não está sendo plenamente respeitado em geral. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação por hoje, mais uma vez, Jornal de Justiça. Conversei com Cláudio de Paula, que é especialista em direito do trabalho. Hoje conversou com a gente a respeito dos direitos do trabalhador rural e também do trabalhador doméstico. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.